Maravilha, pessoal. Olha, primeiramente tem que pedir desculpa pela qualidade do áudio. É que os jardineiros do campo do Leicester, eles têm prioridade, evidentemente, né? Quem já não ouviu a história sobre esse gramado muito bem cuidado aqui no King Power Stadium, então eles estão trabalhando, eu também, mas eles têm prioridade. E tomara que esse ruído não atrapalhe muito o vídeo de hoje, que tem como destaque, evidentemente, como principal tema, a Community Shield, a Supercopa da Inglaterra. Bela montagem na capa, o lado vermelho prevaleceu, Darwin Núñez prevaleceu, a Erling Haaland, os dois principais estreantes dessa noite aqui em Leicester. Antes de entrar nos detalhes dessa partida, é importante a gente entender que ela ainda faz praticamente parte da pré-temporada, né? Tanto é que muita gente aqui na Inglaterra não considera a Supercopa um grande título, um título até mesmo oficial. Tem gente que diz que não é um título oficial a Supercopa da Inglaterra, que está nessa rabeira de pré-temporada, então não dá pra gente traçar opiniões tão determinantes com base nesse jogo de hoje. Mas acho que algumas coisas impressionaram, né? Primeiro a qualidade da partida, mas principalmente a qualidade do Liverpool. Muito afiado física e tecnicamente, uma partidaça da equipe do Liverpool, com altos e baixos, é verdade, claro, é normal para esse período tão cedo da temporada, mas um time com muito mais altos do que baixos na partida de hoje. Os primeiros 30 minutos foram praticamente um atropelo do Liverpool, acho que não é exagero usar essa palavra, tá? Um Liverpool avassalador, criando várias chances e não à toa abre o placar. Um chute de fora da área do Arnold, que teve um pequeno desvio no Ake, mas enfim, é um gol que coroou esse começo de jogo muito cirúrgico, muito impressionante desse time do técnico Jürgen Klopp contra esse forte Manchester City. O Manchester City que equilibrou um pouco o jogo nos 15 minutos finais do primeiro tempo, mas ainda assim não teve tanto volume de jogo como o Liverpool teve nos primeiros 30. Daqui a pouco eu falo um pouco mais do Haaland, mas nesse primeiro tempo ele finalizou pela primeira vez aos 33 minutos e tocou na bola apenas 8 vezes. O que eu acho que diz mais do coletivo desse Manchester City do que do próprio Haaland, pelo menos nessa primeira etapa, tá? A gente vai chegar numa análise um pouco mais geral daqui a pouco. O segundo tempo começa com o Riyad Mahrez criando uma grande chance para mais uma boa defesa do Adrian a queima-roupa. Ele falha ou não no gol do Álvares mais pra frente nesse segundo tempo. Eu acho que tem uma meia falha, tá? Eu ainda tô na dúvida se foi falta ou não no Adrian no gol do Manchester City. Mas de qualquer forma, ele dá meio que um bate-roupa naquela bola ali, né? Mas de qualquer forma, eu achei a partida do Adrian mais positiva do que negativa, o que é uma surpresa dada a falta de expectativa positiva para ele mesmo. Acho que ele está evidentemente muito atrás do Alisson e também atrás do Kelleher, dois que estavam machucados e, portanto, não puderam jogar hoje contra o Manchester City. O segundo tempo, então, o City vai melhorando e melhora principalmente o controle do ritmo do jogo, tendo mais posse de bola, enfim, vendo um pouco mais a cara do Guardiola, daquele City que a gente já conhece muito bem, depois das entradas de Julian Alvarez, mais um estreante nessa partida aqui em Leicester, e também do Phil Foden no lugar de, mais uma vez, um apagadíssimo Jack Grealish. Então, com essas entradas, o Manchester City melhorou, estava criando mais volume de jogo, estava chegando mais vezes no gol do Adrian, mas aí teve um pênalti para o Liverpool, pênalti muito bem marcado pelo VAR, o árbitro usou o VAR como muleta porque era um lance que não precisava de árbitro de vídeo. O Salah converteu muito bem, mais uma vez, uma cobrança de pênalti, e dali em diante o Liverpool ficou muito confortável dentro do jogo. E aí entra aqui na análise o grande protagonista, acho que dá para dizer isso, da partida de hoje, o Darwin Núñez, que estreia com a camisa do Liverpool, entra no decorrer do segundo tempo e, com poucos minutos em campo, já cria em posição de impedimento uma baita chance que seria pênalti do Ederson em cima dele, e minutos depois ele é achado dentro da área, numa bola aérea, e cabeceia com muito perigo, até que mais pro fim da partida ele faz o terceiro gol do Liverpool, o primeiro dele com a camisa dos Reds. Acho que não preciso nem falar aqui o quanto que isso faz bem para a confiança de um centroavante que está chegando num clube do tamanho do Liverpool. Mas eu acho que a questão determinante aqui é o quanto que o Darwin, cara, foi achado por esse time do Liverpool mesmo sem entrosamento. É o primeiro jogo do cara e ele já estava ali criando espaços e sendo achado pelo time do Liverpool. Os indícios são muito positivos. E aí a gente contrasta com o Haaland, né? Eu acho que é natural que até aqui as expectativas em cima do Haaland tenham sido muito maiores do que em cima do Darwin. Os números dos dois na carreira e tudo mais explicam por que a cobertura midiática em cima do Haaland
foi muito maior até aqui e seguirá sendo. Mas é óbvio que no jogo de hoje, quem sai vencedor dessa disputa pessoal ali é o Darwin Núñez. Porque do outro lado a gente viu um Haaland que participou pouco do jogo, repito, principalmente por consequência de um Manchester City que não conseguiu estar muito azeitado. E também acho que o time tem que se adaptar ao jogador, né? Por várias vezes aqui do estádio deu para ver muito bem, não sei se de casa na transmissão, o Haaland ele dava corridas certas, mas o time não está acostumado a isso. Não está acostumado a ter esse cara de referência, oferecendo esse espaço, oferecendo esse corredor. Teve uma bola no segundo tempo que a minha impressão é que o Kevin De Bruyne perdeu o timing do passe numa corrida do Haaland e depois, evidentemente, o Haaland já estava completamente impedido e a jogada não deu em nada. Mas é evidente que o lance que vai ficar marcado é o lance final do Haaland, que ele perde de maneira muito chamativa uma chance claríssima na pequena área. O que, enfim, não tem para onde correr, né? Ele falhou. Ele perdeu uma grande chance na estreia dele, numa estreia em que o Darwin Núñez marcou o gol. Então é claro que o Haaland virou um pouco de piada na internet, acho que faz parte do futebol, evidentemente, mas acho que todo mundo é sério aqui e sabe que esse não deve ser o Haaland que a gente vai ver no decorrer da temporada. Mas também é importante lembrar que é o Manchester City tentando jogar de outra maneira para acomodar um centroavante mais centroavantão, que sai da área, tenta conversar ali com outros jogadores, mas acho que o Haaland também precisa melhorar nesse ponto, né? Na associação ali no meio-campo, ele perdeu umas bolas hoje que acho que foram mais questão técnica mesmo do que de adaptação e de entrosamento. Então, para resumir, uma estreia apagada do Haaland, com esse lance que vai ficar marcado como um quadro, até o próximo jogo, porque o futebol tem disso, e uma estreia iluminada de Darwin Núñez, que participou muito em muito pouco tempo e foi coroado com o terceiro gol, o gol que selou esse título do Liverpool. Um Liverpool que fora o Darwin, evidentemente, tem muitos destaques interessantes, né? O meio-campo muito bem, né? Fabinho, Henderson, Thiago, Luiz Dias bem pela esquerda, Salah especialmente afiado pela direita. O Cancelo, evidentemente, não ajudou com uma marcação muito ruim. E aí é um ponto fraco desse elenco do City, principalmente agora sem o Zinchenko, precisa contratar um lateral esquerdo. Mas acho que o Liverpool teve muito mais méritos do que o City deméritos. E para finalizar, mais um título de Jürgen Klopp, um título inédito, né? Ele nunca tinha conquistado a Supercopa da Inglaterra pelo Liverpool, num jogo que é um marco interessante para a carreira de treinador do alemão. Pela primeira vez ele começa uma 8ª temporada seguida no mesmo clube. Ele ficou 7 no Mainz, ficou 7 no Borussia Dortmund e agora começa a 8ª temporada no clube da vida do Klopp. E o Klopp, evidentemente, é o treinador da vida de muito torcedor do Liverpool. Ele já está entre os maiores da história do clube, mas certamente no coração de muita gente que tem o privilégio de acompanhar isso aqui, ele é o grande treinador. É uma relação muito bonita que começa com o pé direito nessa temporada e que tudo indica vai durar pelo menos 11 anos, né? Ele assinou contrato no início desse ano até 2026, quando ele completa 11 temporadas sendo o comandante dos Reds. Então é isso, rapaziada, correria. Os bastidores da cobertura eu publiquei em formato de shorts aqui no YouTube, não sei se dá muito certo, mas enfim, tá lá. Acho que também vou publicar em formato de Reels no meu Instagram e talvez no Instagram da TNT Esportes. E as entrevistas pós-jogo, falei com Firmino, Fabinho, Fábio Carvalho, Ederson, mais alguém? Acho que foi isso. Enfim, falei com essa rapaziada e os destaques dessas entrevistas já devem estar publicadas nas redes sociais da TNT Esportes. Comenta aqui o que você achou desse jogo, o que você achou do Liverpool, do Manchester City, do Haaland, do Darwin Núñez, enfim. Fica à vontade, a casa é sua. Obrigado pela moral mais uma vez e até a próxima.